todos, eu sou Denise Barbosa e estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. O mercado financeiro passa por uma revolução com o crescimento das empresas financeiras nativas digitais, as chamadas fintechs. Qual o impacto dessa crise nas fintechs e qual será o papel delas nesse novo mundo depois da crise? Para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui o Rogério Mascarenhas, que é sócio sênior da McKinsey no Brasil, e o nosso convidado especial é Jean Sigrist, presidente da Neon Pagamentos. Vale lembrar também que as perguntas podem ser feitas durante toda a sessão, diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Não manda para mim direto não, tá, gente? Manda para o Q&A. E, por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Hoje a gente vai fazer assim, o Rogério vai conduzir as perguntas para o Jean e eu direciono para vocês dois, tá, Jean e Rogério? Depois as perguntas que chegarem da audiência. Vamos começar? Rogério, bom dia. Agora com você. Bom dia, Denise. Obrigado. Bom dia, Jean. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e participar do nosso McKinsey Talks. Bacana ter você conosco e bom dia a todos que estão acompanhando aqui pelo live. Jean, talvez a gente possa começar essa conversa de hoje você explicando um pouco para a gente sobre o que é a Neon Pagamentos, né? Um pouco do histórico da companhia, da história de crescimento e falar um pouco para a gente o que é que vocês representam, o que é que vocês estão tentando fazer como uma fintech importante aqui no mercado financeiro brasileiro. Falando um pouco da história da Neon, a Neon foi fundada em 2016 pelo Pedro Conrad, que tinha, na época, 24 anos e tinha passado por uma série de experiências negativas no seu relacionamento com os bancos tradicionais. E ele viu que, no círculo de amizade dele, na faculdade, enfim, com os amigos, todo mundo tinha um nível de insatisfação bem alto do ponto de vista da experiência, do ponto de vista de como os produtos eram precificados, e ele queria reinventar isso no momento onde essas experiências estavam sendo cada vez mais transferidas para o campo digital e construídas de uma outra forma. E, desde então, o Pedro seguiu esse sonho de, no fundo, o que está por trás disso é facilitar a vida financeira das pessoas através de uma experiência que seja amigável, que seja... E, sobretudo, essa é uma coisa muito particular do Neon, a gente constrói não só a experiência, mas todo o desenho de produto é feito junto com os nossos clientes, né? A gente sempre diz que nosso time de produto é a nossa base de clientes, é o time dos nossos clientes que ajuda a gente a pensar como é que o produto tem que evoluir, qual é o próximo produto que a gente vai lançar. E eu acho que a gente, no tempo, a gente aprendeu algumas coisas. A gente aprendeu uma coisa bem importante que é num mercado regulado, extremamente complexo, a combinação dessa energia, dessa visão de mundo que os jovens têm, ela é muito importante porque ela tem o poder transformacional, mas a combinação disso com gente que tem mais experiência e times que estão acostumados a desenvolver processos, a ter métodos de trabalho, a pensar nas coisas que podem dar errado, essa combinação eu acho que fez da Neon uma empresa muito poderosa. E isso combinado ao fato de que a gente nasce digital, então você não tem um processo de adaptação da cultura, dos processos, do método de trabalho para o campo digital, você já nasce digital. Quando a gente teve que passar por esse processo que eu acho que 100% de nós passamos, de transferir os seus times para passarem a trabalhar em casa, isso fez com que isso, do nosso ponto de vista, fosse muito menos sofrido. Então, alguns exemplos. 100% dos nossos colaboradores trabalhavam com um laptop. Não existe nenhum desktop na empresa. Isso, inclusive, para mim, em determinado momento, foi contraintuitivo. Precisa disso? E a cultura diz o seguinte, a gente quer que as pessoas trabalhem onde elas quiserem, que elas tenham acesso, que elas possam trabalhar, mudar de mesa toda hora, senta na squad A, depois senta na squad B, trabalha na área de convivência, trabalha numa sala de reunião. Então, a definição se é desktop ou laptop é muito mais
uma decisão relacionada à cultura do que qualquer outra coisa. Para que a gente possa criar mobilidade para as pessoas, nós tínhamos que ter as VPNs. Então, nós temos 800 colaboradores, nós tínhamos 1.000 VPNs prontinhas. Então, no dia 12 de março, a gente já tinha 60% dos nossos colaboradores trabalhando em casa, e no dia 16, que foi a segunda-feira, a gente colocou o resto das pessoas em casa de uma forma muito rápida, e tudo funcionou de forma relativamente tranquila. Legal, muito bacana. E acho que uma pergunta que segue a essa um pouco como é que tem se comportado, como é que esses jovens talentos, né, digitais que compõem o grupo de trabalho da Neon se adaptou, como eles se adaptaram a esse novo modo de trabalho, né, a não estarem nas mesmas salas, interagindo diretamente, mas trabalhando de forma remota, cada um no seu lugar. Como é que as diferentes equipes reagiram a isso e como é que isso tem se desdobrado na moral da equipe e na produtividade do trabalho? Rogério, acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder na última fase de adaptação ao nosso modelo operacional aí via home office. E quando a gente fez a migração das pessoas para casa, a gente dividiu isso em etapas. A primeira etapa coloca todo mundo fora do escritório, vamos proteger o nosso time. A gente fez isso. A etapa seguinte foi equilibra. Quer dizer, a operação está funcionando, tem algum parceiro que se perdeu no meio do caminho, ou os nossos processos de onboarding, todos os processos transacionais estão funcionando, a operação inteira está funcionando, está sólida, está com seus backups instalados e funcionando. A gente passou por esses dias e, graças a Deus, deu tudo certo. A terceira fase foi uma fase de planejamento. E na Neon a gente tem um pouco esse lema de que a gente planeja, durante essa crise, para a maior quantidade possível de dias, então para o prazo mais longo que nós consigamos, mas a gente vive um dia de cada vez. E a quarta fase, que é uma fase que me preocupa bastante, porque vai ser uma fase longa, que é essa fase de adaptação. Como é que a gente garante que as equipes continuam engajadas da mesma forma que elas se mantiveram engajadas desde o começo? Então, a gente tem visto um nível de engajamento altíssimo. A gente tem feito pesquisa de clima toda semana, o clima melhorou muito, as nossos também Reclame Aqui, Procon, tudo isso melhorou demais, os nossos indicadores todos. A gente teve um ganho importante de performance em algumas áreas que são mais fáceis de medir, por exemplo, Customer Support melhorou 13% a produtividade. Eu acho que tudo isso é muito cedo ainda para qualquer conclusão. Acho que a gente vai precisar de mais dias, e o que pode prejudicar esses indicadores todos é o nível de engajamento. Como é que essas famílias que estão trabalhando em casa, que estão dividindo as tarefas de casa, cuidando dos filhos e dividindo entre marido e mulher esse trabalho de fazer a dinâmica familiar funcionar, quanto tempo a gente consegue manter o astral alto, as pessoas animadas, como elas estão hoje? Talvez a gente consiga, mas a gente na Neon tem desenhado muitas iniciativas para ajudar as pessoas a funcionarem bem de casa, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista familiar. Interessante, porque quando a gente acompanha isso em outros clientes tiveram um desafio muito maior de fazer as adaptações operacionais. Acho que, de uma forma geral, o sistema financeiro foi muito rápido e muito eficaz, mas esse é um caso único em que a gente ouve ganhos de produtividade, melhoria na moral, né, com uma mudança tão drástica decorrente de uma coisa tão difícil, né? E isso me suscita uma outra pergunta aqui, que é um pouco do propósito. A gente sabe que essa geração digital e o talento digital, ele trabalha muito pelo propósito, né? Pelo que eles estão tentando construir, fazer coisas diferentes. Nesse contexto, um pouco considerando o papel aqui da Neon, o que é que vocês estão fazendo aqui de uma forma mais ampla para a sociedade e para manter um propósito, né? Não só para as suas funções do dia a dia, mas também para adaptar esse propósito para os desafios que toda a sociedade está passando, né? Acho que tem duas
grandes componentes aqui, Rogério. A primeira delas é que, para essa geração, a ideia de conseguir fazer com que a vida financeira das pessoas, que é uma vida complexa, e a gente sabe disso, ela se torne mais fácil, isso mexe muito com essa juventude toda. Eles sofrem e já sofreram por não entender a dinâmica do mercado financeiro. De outro lado, esse papel de tentar fazer um pouco de inclusão social, isso também é uma coisa muito forte e mexe muito com o nosso time. Então, a gente vê um nível de comprometimento enorme das pessoas toda vez que a gente está fazendo alguma coisa que vai ter um impacto na sociedade. Então, nós, por exemplo, muito rapidamente, dobramos o prazo no parcelamento do cartão de crédito de 12 para 24 meses e reduzimos a taxa para menos da metade. E aí é muito curioso ver que você faz a pesquisa de clima no final da semana e o clima da empresa melhora. Então, isso é uma resposta imediata do time a uma iniciativa que foi feita para o cliente. Ele sente que o trabalho dele na Neon está impactando de forma positiva a vida dos nossos clientes. E o outro indicador que foi uma grande surpresa é que o pagamento da fatura em dia dobrou por conta dessa iniciativa. Então, é uma iniciativa que tem um apelo social importante. Então, começou a ajudar as pessoas que não eram formalizadas, né? As pessoas que o governo não conseguia enxergar, e com uma série de iniciativas, e a gente passou a ter quase 30 mil downloads. A gente quadruplicou o volume de formalização de pessoas que a gente estava fazendo. Então, isso enfim, são dadas as limitações que a gente tem, somos uma empresa pequena, etc., mas tem algumas iniciativas que têm ajudado bastante nos setores onde a gente atua. Mas eu queria saber de você como é que estavam desenvolvendo as fintechs antes da crise. Como é que estava o desenvolvimento dessas empresas? Na McKinsey, a gente vem acompanhando o mercado de fintechs há muito tempo, né? A gente tem lá uma ferramenta que acompanha as fintechs globalmente e como é que elas vêm se desenvolvendo, etc. E no Brasil, a gente via aqui nos últimos anos, acho que a Neon é um exemplo disso, mas também várias outras empresas ativas digital, um crescimento muito expressivo, né? Um crescimento muito expressivo. As fintechs começaram, primeiro tinham-se dúvidas se elas conseguiriam passar a barreira da escala, né? E atingir escala e atingir um número relevante de clientes. E no ano passado, as fintechs estavam abrindo conta a mais do que 2 vezes a velocidade que os bancos tradicionais, né? A gente tem aqui uma estimativa que aproximadamente 18 milhões de contas foram abertas em fintechs versus 7 milhões em bancos tradicionais. E elas fizeram isso com a combinação, acho que obviamente uma mudança do comportamento do consumidor, mas também oferecendo um pouco das coisas que o Jean falou aqui, simplicidade, um custo muito mais barato, né, para as transações, e elas também oferecem um custo de servir menor, né? Então, essa combinação de custo, simplicidade e um pouco do appeal também, né, de ser cool, de ser inovador, de estar do lado do cliente, levou a um crescimento muito, muito importante, né? Acho que o desafio que a gente enxerga agora de muitas das fintechs é como alavancar essa escala para crescer e rentabilizar essa relação com os clientes de uma forma que elas mantenham esse mandato, né, de simplificar, dar acesso e fazer as coisas mais baratas, mas que também elas cresçam com companhias saudáveis e economicamente viáveis. Acho que era esse um pouco o desafio que a gente enxergava aqui até o início dessa crise, né? E isso me leva até uma pergunta a você, Jean. Como é que vocês vinham nesse crescimento acelerado, né? Obviamente, todos nós imaginamos aqui que com esse mundo, com esse experimento que a gente está vivendo, né? A digitalização vai crescer ainda mais, os consumidores vão estar ainda mais habituados e voltados ao mundo digital. Você já tem observado alguma mudança no comportamento dos seus clientes? Quer dizer, o que é que você tem visto aqui e como é que você espera que isso vai evoluir? Rogério, eu acho que o mundo vinha caminhando para o campo digital em uma velocidade já bastante razoável. E essa crise acelerou demais. Talvez esse seja o grande impacto que a gente consiga perceber, pelo menos no nosso negócio, é que
a velocidade de digitalização dos serviços bancários aumentou muito. Hoje você tem uma rede de, não sei, talvez 20 mil agências no Brasil que ficaram bastante obsoletas. A gente vê, eu acho, agora, talvez a pá de cal nessa combinação físico e digital. Isso, na minha visão, não vai funcionar mais. Acho que isso já estava acabando e agora vai acabar muito rápido. Então, uma oferta que ela é digital, mas ela tem um touch point obrigatório em algum canal físico, isso aí não vai funcionar mais. E acho que, de forma geral, o que eu tenho visto não só na Neon, mas em outros setores também, é que os consumidores estão procurando prestadores de serviço que sabem jogar no campo digital. Porque a verdade é que, para essa crise toda, ela impactou muito pouco. Quando a gente olha os nossos volumes, eu acho, de novo, cedo para dizer, ainda a gente tem poucos dias de crise, com um fim de semana, com algumas sazonalidades semanais para N apurações de várias métricas que a gente tem, mas o cheiro que a gente tem hoje é que os nossos volumes, de forma geral, subiram todos. E o que a gente tem, então, movimentação financeira na plataforma, depósito médio por cliente, saldo médio por cliente, investimento médio por cliente, tudo subindo aos poucos, não tem nenhuma coisa que a gente viu lá que subiu de forma muito acentuada, mas eu sinto muito que os clientes, já que é para jogar no campo digital, a gente quer jogar nesse campo com quem sabe jogar. E a gente só sabe jogar nesse campo, né? E para jogar nesse campo, competir com os grandes bancos com quem nós competimos, se a gente não jogar bem no digital, a gente não vai competir. Então, acho que a gente está jogando bem e acho que isso é um pouco, esses indicadores de que as coisas estão crescendo com juízo de volume na nossa plataforma mostram um pouco isso. Imagino que isso, então, porque a gente vê alguns dados, né, de mercado, até dados de transacionalidade de cartão de crédito de uma forma geral, e a gente acompanha diversos setores aqui na McKinsey, quer dizer, a gente vê os volumes caindo drasticamente em todos os setores, né? Às vezes coisas da ordem de 90%, 80%, inclusive aqui no McKinsey Talks a gente teve algumas discussões dessas, onde alguns dos nossos convidados aqui falaram dessa ordem de grandeza, né? Então isso provavelmente demonstra que uma migração bem radical e mais acelerada para plataformas de fintech, né? Essa é a sua interpretação? Eu acho que tem muito cedo. Eu acho que é cedo, eu acho que isso explica um pouco, mas o modelo de negócio talvez explique mais do que isso. Então, uma das coisas que eu acho que explica o fato de a nossa volumetria transacionada nos cartões de débito e crédito não caiu, contra tudo que a gente lê aí dos relatórios dos adquirentes, etc., é porque a gente construiu uma experiência onde nós temos um cartão físico e um cartão virtual. E nós todos sabemos que as regras de fraudes, etc., quando você usa o mesmo número do físico no e-commerce, a experiência é muito ruim, você tem um índice de negação de transação altíssimo. A gente separou esse negócio desde o começo. Então, a gente tem um número de cartão para o e-commerce e outro número de cartão para o físico. Então, essa experiência é uma experiência fácil, é uma experiência que garante que o cliente consiga manter o seu nível de transacionalidade ou aumentar o seu nível de transacionalidade sem passar, enfim, pelo desconforto de ter um conjunto importante de transações negadas que a gente vê acontecer. Mas, de novo, Rogério, acho que a gente tem que ter cautela, é tudo muito cedo e acho que essa crise ainda tem bastante tempo pela frente para a gente ver como é que a gente vai terminar. É óbvio que a gente tem indicadores onde nós também vemos uma deterioração de algumas componentes da nossa operação. Por exemplo, a gente está vendo as taxas, né, o over, a partir de over 15, over 20, a gente está vendo uma piora já, não é uma piora importante ainda, mas a gente, por outro lado, não teve tempo de medir a nossa recuperação, como ela vai funcionar. Esse efeito, por enquanto, ele está sendo compensado por um aumento do pagamento em dia, mas vamos ver no tempo como é que isso vai acontecer.
pergunta para o Jean. Jean, qual é o papel das fintechs? Qual o papel que as fintechs vêm tendo em ampliar o acesso aos produtos financeiros em países onde muita gente ainda não tem acesso a produtos bancários, como no Brasil? Eu tenho uma visão talvez bem diferente com relação a esse assunto, pelo menos do que eu leio aí. Assim, eu acho que, de forma geral, a população brasileira ela é muito mais bancarizada do que os números que a gente vê. O que acontece é que o modelo de precificação ele é tão exclusivo, seja porque, de um lado, as contas correntes, as tarifas associadas às contas, elas são muito altas, ou, de outro lado, para mitigar a questão do preço, né, foram desenvolvidos produtos tipo conta salário ou conta poupança, que são dois produtos que não servem para nada, e isso tem uma componente bastante excludente. Quando empresas como a Neon e outras, elas simplesmente oferecem para o mercado uma alternativa que ela é muito mais equilibrada e o que permite com que nós ofereçamos uma alternativa mais equilibrada tem a ver com o fato de que nós não temos agência. Produto de conta corrente de agência é um produto que, com esse nível de taxa de juros, não dá dinheiro em lugar nenhum no mundo, porque o que paga a conta das agências é o floating sob depósito nas agências. Com essa taxa de juros, não tem float que pague o custo todo. Então, é um produto deficitário que é compensado pelas tarifas. Se você olhar o crescimento das tarifas nos últimos anos todos, né, as tarifas cresceram uma barbaridade para ir compensando no tempo a redução de taxa de juros. Então, de um lado, sim, eu não acho, ao contrário da Mei Fácil, onde eu acho que nós fazemos um processo de inclusão social importante, formalizando o empreendedor autônomo, educando e ajudando ele a pagar os seus impostos, para que ele possa prestar serviço para empresas maiores e ter um equilíbrio de receitas melhor ao longo do tempo, etc. Na Neon, a única coisa que a gente faz, mas que eu acho que é bastante relevante, a gente entrega um serviço para o cliente completo por um preço justo. Muito abaixo do que, no nosso caso, inclusive, sem nenhuma tarifa associada à conta corrente. Ótimo. Eu vou aproveitar e passar também uma pergunta para você, Rogério, já está aqui na mão. Tá bom. Como a McKinsey vê o impacto para o mercado financeiro como um todo, bancos e fintechs reagindo à crise? Bom, a gente está no meio do furacão aqui, né? Sem dúvida, isso é uma crise sem precedentes e que vai ter um impacto enorme no sistema financeiro e já está tendo, né? E a gente espera, quer dizer, a gente tem vários cenários aqui de que o crescimento econômico vai ser negativo no mundo, no Brasil, e de forma aguda, né? A gente tem alguns cenários de recuperação mais lentos ou mais acelerados, mas isso vai gerar um choque muito grande, né? E os bancos são tipicamente um segmento que são, por serem alavancados, eles têm um impacto importante, seja nas suas carteiras de crédito, seja nas suas operações de transação e no volume de dinheiro que está circulando, né? O que a gente tem visto é que os bancos foram, e aqui de forma mais ampla, né, foram muito rápidos e eu acho até que bastante eficazes em estruturarem o que a gente chama da primeira onda aqui de adaptação a esse novo mundo, né, que a gente chama de response, né, que é uma fase inicial de responder às demandas imediatas, né, quer dizer, ajustar suas operações, proteger seus clientes, proteger seus colaboradores e garantir a continuidade de serviços, né? A gente viu quase muito pouca ruptura dentro de um choque muito agressivo. Eu acho que, se você fala com a alta administração dos grandes bancos, foi 99% do tempo deles focado nisso e fizeram, acho que, de uma forma muito boa. Daqui para frente, a gente acha que a maior parte das instituições já estão operando de um jeito ou de outro e estabilizadas nessa fase. E tem duas fases seguintes que a gente acha que são super importantes, que é o que a gente chama de return, quer dizer, como é que a gente vai voltar, né? Que tipo de ajustes e que tipo de mudança a gente precisa fazer no nosso modelo de serviços, nos nossos produtos, nossos canais digitais, nas nossas interfaces com nossos clientes, para adequar a esse novo, a essa fase que a gente vive agora, né? Que é uma fase com bastante incerteza e que
aos poucos vai ter uma retomada aqui da mobilidade, etc. Né? Como é que meus custos ficam estruturados? Né? Quais são as carteiras de crédito que vão sofrer mais? Quais são as carteiras de crédito que vão ter mais resiliência? E como é que eu ajusto isso de uma forma a ainda preservar a economia de uma forma mais ampla, mas também preservar o capital e a viabilidade do banco, que é fundamental para poder fazer a economia funcionar. Né? Então, a gente tem essa fase que a gente chama de return, que a gente acha que é super importante. Né? Basicamente, os bancos precisam, nos próximos 12 meses, achar uma nova equação financeira para que eles continuem saudáveis. É importante dizer que a indústria brasileira bancária é altamente líquida, altamente saudável e com bastante capitalizada, né? O que, nessa fase de crise, é um ativo muito grande para a sociedade, né? Porque isso, quando você tiver problemas mais graves no sistema bancário, o impacto na economia é gigantesco. E a gente acha que tem uma terceira fase aqui, que deveria vir em paralelo, que é o que a gente chama de reimagine, né? Que é repensar nessas relações com seus clientes, repensar na construção das grandes implicações estratégicas que vão decorrer o que a gente está chamando do novo normal. Né? Então, talvez eu tenha me delongado aqui, mas acho que tem 3 fases. A primeira já foi praticamente cumprida, que é essa fase que a gente chama de respond, para os grandes desafios operacionais e de saúde. Tem uma fase agora que é de return, que é como a gente agora minimiza o impacto da crise e garante uma operação contínua saudável e servindo bem os nossos clientes. E tem uma parte de repensar toda a indústria, como é que vai funcionar. Agora, tudo isso num contexto onde a gente tem uma indústria bancária que é altamente competente. Né? Quando a gente compara as práticas bancárias no Brasil versus em outros países, mesmo desenvolvidos, a gente tem bancos altamente competentes no Brasil. Eles são altamente capitalizados, né? E têm tomado medidas bastante conservadoras, de forma que eu acho que a sanidade do sistema e a solidez do sistema é uma coisa que a gente tem bastante confiança. Eu queria lembrar que as pessoas... Tem uma visão diferente. Quer complementar, Jean? Não, eu, de forma geral, concordo com o Rogério. Acho que os bancos brasileiros têm uma qualidade de gestão impressionante, né? Muito bem, uma gestão de muita qualidade, extremamente capitalizados, líquidos, e acho que estão se adaptando a esse momento, assim como nós. É um desafio para todo mundo. Jean, falar nisso, tem uma pergunta aqui para você. O que muda daqui para frente? Na sua perspectiva, quais as implicações de longo prazo para o mercado financeiro? Veio para o digital. Acho que essa é a principal mudança. Essa é uma mudança que vai acontecer muito mais rápido do que qualquer pessoa tinha imaginado antes. Não só no mercado financeiro, mas todos os demais setores que estavam em um processo de digitalização da relação que as empresas mantinham com seus clientes. Isso vai acontecer mais rápido do que a gente imaginou. E acho que saber jogar nesse campo é muito importante. O que a gente tem visto muito assim, empresas como a nossa, que são empresas nascidas, né, ou nativas digitais, algumas empresas, né, que estão digitalizando os seus canais e empresas que estão se digitalizando, quer dizer, num processo de digitalizar, fazer uma transformação digital na empresa inteira. Eu acho que não tem nenhuma forma é melhor do que a outra. São cenários diferentes para empresas diferentes, todos eles têm os seus desafios, mas essa corrida que era talvez uma maratona, ela está muito mais para uma corrida de 100 metros agora do que para uma maratona. Sem dúvida, o mundo digital, a migração para os canais digitais e as relações digitais crescem enormemente, né? Aqui, pergunta difícil, né? Mas se você imagina que tipo de inovação isso pode unleash, né? Que tipo de inovação, que tipo de produtos e serviços e soluções você consegue imaginar que vá melhorar a vida dos clientes e o sistema financeiro de uma forma mais ampla, né? Tentar achar que o bom vindo de todo esse caos, né? Eu acho que eu não sei a resposta para isso. Estou vendo aqui mais de 200 pessoas participando, então, se soubesse, acho que também não diria, porque acho que essa pergunta é de $1 milhão.
Mas eu acho, de novo, eu acho que talvez esteja muito menos em produto. Esse sinal de inovação em produto muito regulado é uma inovação que tem muita restrição para acontecer, né? É difícil você inovar produtos que têm uma componente regulatória muito intensa ou uma componente de capital muito intensa também. Então, eu acho que as inovações estão sempre muito mais no campo da experiência do cliente do que no campo do produto. É óbvio que você tem formas diferentes de embalar os seus produtos, de organizar os seus produtos. A gente faz isso o dia inteiro, mas no fundo, a Neon tem um produto de crédito pessoal que é um produto incrível, mas ele é basicamente um produto que ele usa o chassi de crédito pessoal tradicional, que tem não sei quantos anos, aí 50 anos, muito tempo, combinado com um cheque especial, que também é um produto muito tradicional, muito antigo dos bancos. Então, esse tipo de bundle, de combinação de produtos, eu acho que tem muito espaço para continuar acontecendo, mas eu acho, de fato, que a grande inovação vai se dar no campo da construção de relações legítimas com a sua base de clientes. E o tema do Advanced Analytics, né, com esse aumento substancial das informações e das metodologias, etc. Como é que vocês estão vendo isso dentro da Neon? Como é que você acha isso pode ajudar a melhorar seu relacionamento com uma base ampla e crescente de clientes? A gente na Neon, assim, a gente reforça o tempo inteiro, isso está muito adensado dentro da nossa cultura, que nós somos uma empresa de tecnologia e dados, né, que atua no setor financeiro. Nós não somos uma empresa financeira. Nosso DNA não é um DNA de banqueiro. Nosso DNA é um DNA de empreendedor em tecnologia, e a gente, né, dado faz parte desse contexto todo. Eu acho que dados vão ser, sem dúvida, cada vez mais relevantes. A gente até está fazendo uma coisa dentro de casa ainda, mas vamos ver com que cara fica, talvez a gente divulgue isso, mas o índice Neon de isolamento social, porque como os nossos cartões, né, ou ele é virtual ou ele é físico, quer dizer, a escolha é uma escolha binária, né, à medida que a utilização do cartão virtual sobre a base total de transações aumenta, você pode ter uma indicação de que as pessoas estão, de fato, ficando cada vez mais em casa. Mas isso é só uma forma divertida e para aproveitar esse ambiente de usar dados. Mas, enfim, a gente, nessa crise toda, a gente manteve os nossos investimentos todos relacionados à tecnologia e todos relacionados ao nosso time de dados, que é um time bastante grande hoje na empresa. Eu tinha uma questão aqui, um pouco mais de natureza pessoal, né? A gente vem falando com os nossos clientes e executivos e essas últimas semanas têm sido de demandas enormes, de diferente natureza, né? Por um lado, todo mundo em casa, quer dizer, eu estava aqui me preparando para essa reunião, minha filha entra, a outra, o cachorro late, etc. Quer dizer, diferentes distrações, né? Mas mais importante, talvez, uma demanda enorme para manter as operações, questões importantes sobre o olhar para frente, o que é que vai mudar, o que é que fica, né? Qual é o novo mundo. Como é que você está organizando o seu tempo assim, e de onde é que você tira energia? O que é que está funcionando, o que é que não está, né, para você? Assim, como é que você se... Rogério, eu acho que... autogerindo, né? Durante a semana, para mim, pessoalmente, tem sido fácil. E o que eu tenho visto, não só do nosso time, mas, enfim, toda a turma que a gente se relaciona e conversa, é que está todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava antes. A gente ficou mais produtivo, a gente não perde tempo se deslocando, a gente não perde tempo com as reuniões infindáveis, as coisas ficaram muito mais objetivas. Então, assim, acho que durante a semana trabalha-se mais e você não tem tempo para pensar. Eu acho que os fins de semana são bem mais complicados. É óbvio que acaba interferindo para algumas pessoas mais, depende da idade de filho, etc. Assim, como é que essa dinâmica dentro de casa funciona, mas para mim, na Neon, talvez seja um pouco particular, porque assim,
eu diria que uma parte importante do time não tem filhos. Então, está um casal dentro de casa. Isso, eu acho que isso ajuda um pouco, né? Quando e por outro lado, a gente vê pessoas aí com filhos de todas as idades e com todo tipo de demanda, e isso está longe de ser trivial para acomodar, para atender essas demandas. Mas a minha preocupação com relação a isso tem mais a ver com o tempo. Quanto tempo, de novo, eu acho que as pessoas que eu tenho falado, está todo mundo trabalhando numa velocidade de corrida de 100 metros, mas talvez, né, esse processo de quarentena e de home office seja um processo que tem mais cara de meia maratona do que uma corrida de 100 metros. E você falou há pouco tempo atrás uma coisa que eu acho que é relevante, que é como é que a gente pensa, e talvez isso seja uma forma da gente lidar com os momentos difíceis de trabalhar de forma, né, relativamente isolada, como é que a gente pensa a volta. Lá na Neon, por exemplo, a gente devolveu umas 350 posições de trabalho que a gente tinha em coworks, porque a gente não precisamos, obviamente não precisamos delas agora, e certamente não vamos precisar dessas posições no futuro. Então, quais são as áreas que vão poder continuar trabalhando remotamente? A gente, assim, a quantidade de e-mails que nós recebemos do time agradecendo, pessoas, né, mais simples que perdiam às vezes 4 horas no deslocamento entre, né, trabalho e casa e trabalho, e que agora ganharam essas 4 horas para elas e para investir na educação, em treinamento, nas relações com as famílias, etc. É muito gratificante isso. Como é que a gente preserva esse ganho que essa crise toda trouxe no tempo, sem perder eficiência, mantendo os controles necessários para uma operação como a nossa? Eu acho que tem bastante desafio pela frente para todos nós. Legal. Pois é, Jean, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que você já está vendo no retorno? Então, essas posições de coworking talvez não sejam, vocês não vão retornar a elas, o pessoal vai trabalhar de casa. O que mais? O que você já consegue ver de cheiro no retorno ao trabalho? Que essa é a grande questão das pessoas, é como é que a gente vai voltar à vida normal, já que ela vai ser diferente. Sim, eu acho que tem áreas que funcionam muito bem remotamente. Então, sim, acho que a mais fácil de todas para a gente pensar são as áreas de front office. Isso funciona bem remotamente, e acho até que funciona melhor remotamente do que no escritório, né? Acho que os escritórios tendem a manter o seu time de vendas muito preso dentro de casa, em reuniões, achando que tudo acontece nos seus escritórios, mas a verdade é que o mundo acontece muito mais fora dos escritórios do que dentro dos escritórios. Então, acho que essas áreas são óbvias. Tem áreas que são bem menos óbvias. E as áreas de operações tendem a ser mais sensíveis a esses modelos de home office. Mas, no fundo, é que mesmo essas áreas mais óbvias, quer dizer, tem algumas coisas, por exemplo, inovação sofre muito com o distanciamento, porque esses processos de construção coletivo, de um construir em cima do que o outro está pensando, isso acaba ficando muito prejudicado com a distância. Mas eu também não acredito que a gente vai ter modelos ou times que vão ficar 100% do tempo remoto. Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que assim, a gente acredita nisso, assim, o nosso espaço de convivência entre as pessoas, desde que a Neon existe, sempre representou mais ou menos 1/4 da área da empresa. Então, sim, é muito metro quadrado para as pessoas se relacionarem, tomarem um cafezinho junto, conversarem, e eventualmente trabalhar e construir juntos. Isso a gente não pode perder. Acho que isso tem um papel muito importante no engajamento do time, na formação de time, no senso de pertencimento. Por outro lado, também acho que as conversas difíceis, elas ficam muito mais difíceis e perdem muita qualidade remotamente. Então, acho que tem algumas conversas, assim, é muito mais... um feedback tem muito mais qualidade quando ele é olho no olho. Uma promoção tem muito mais qualidade quando ela é feita olho no olho, né? E a gente perder a emoção, o meio digital, ele tira a emoção da relação. E isso, as empresas precisam disso. Queria agradecer muito a presença de vocês, Jean e Rogério. Queria agradecer também a todos vocês de casa que passaram os últimos 45 minutos com a gente. Amanhã, nosso próximo episódio, vamos ouvir sobre desafios e lições do abastecimento de alimentos
durante a crise. Vão estar aqui no McKinsey Talks o Gilson Ross, que é diretor de suprimentos da BRF, Brasil Foods, o Leonardo Dalorto, que é vice-presidente de supply chain da BRF, Brasil Foods, e o Leonardo Cabral, que é sócio da McKinsey em São Paulo, além do Luiz Flávio de Araújo, também sócio da McKinsey em São Paulo. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir os episódios anteriores e amanhã vai estar esse episódio de hoje. Vocês também encontram acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify.